Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estarei fazendo a última aula da nossa apostila e uma revisãozinha, né? Com essa última aula da nossa apostila, vou fazer a revisãozinha e postar uma atividade. Então, essa semana vai ser de atividade avaliativa, fora as outras que nós fizemos, que valem também nota, né? Lembra que eu disse a vocês? Então, nós vamos cobrar agora essa semana, tá certo? Vamos lá começar? Qual é o assunto que está faltando da apostila? Está faltando divisão com números racionais e também porcentagem. Essas duas, né? Nós vamos dar hoje. Então, eu coloquei 2 exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem. E o que é divisão de números racionais? Divisões de números racionais fracionária, vocês precisam sempre inverter, tá certo? Sempre a segunda. Sempre vai ter que inverter a segunda fração, tá bom? E todas as vezes que for invertido, tem que trocar o sinal. Vamos lá? Então, nesse caso aqui, ó, 15 dividido por 8, dividido por menos 5. Observe que aqui é uma fração e aqui é um número natural, não é isso? Mas quando a gente tem um número natural com uma fração, o que é que vem embaixo? O número 1. Ele formou uma fração, foi? Então, se ele formou uma fração, o que é que vocês vão fazer? Vai fazer a regra da divisão. Qual é a regra da divisão de números racionais fracionários? É quando está dividindo, você vai inverter a segunda fração e trocar de sinal. Vamos lá? Então, olha, se eu tenho menos 15 dividido por 8, essa primeira fração eu vou repetir. Como ele quer o inverso, então qual é o inverso de divisão? Multiplicação. Qual é o inverso dessa segunda fração? 1 sobre 5. Certo, gente? Então, a regra que é para fazer em divisão de números racionais é dessa forma. A primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar a primeira fração e a partir do sinal vocês vão inverter, tá bom? Então, vamos lá. Agora, depois que nós reinvertemos, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação normal. Nós vamos multiplicar frações por frações. 15 vezes 1, 15. 5 vezes 8, 40, né? Mas como tem 2 sinais, sinais iguais, soma. Então, aqui vai ser positivo. 15 sobre 40. Aí eu pergunto, simplifica? Esse número aqui pode simplificar? Pode dividir por um número? Pode. Então, olha, o 15 pode dividir por 3 e por 5. Já o 40 não pode por 3. Então, nós vamos dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. 40 dividido por 5, 8. Então, a resolução é essa, tá, gente? Então, isso aí se chama divisão de números racionais. Vamos para a segunda. Na primeira, a gente só tinha um número natural. Agora, nós temos números decimais. Então, se nós temos números decimais, a gente tem que ver as casas decimais depois da vírgula. Quantas tem, não é isso? Então, olha, nós vamos repetir. Menos 15 sobre 4. Tá dividindo, passa multiplicando. Quando chegar no número decimal, nós vamos contar as casas decimais. Temos quantas? 1, 2. Se eu tenho 2 casas decimal, esse número, a fração dele será por 100. Certo? Como ele tem 2 casas decimais, vai ser dividido por 100. Se ele não tivesse essa daqui, seria por 10. Se tivesse 3, por 1000 e sucessivamente. Depende de quantas casas decimais eu tenho. Certo, gente? Como a gente transformou, eu vou colocar a divisão por enquanto. Vamos agora inverter. Como eu quero inverter, divisão é multiplicação. 25 vai ser o quê? 100 dividido por 25. Porque eu inverti a fração. Então, só pode inverter do sinal para a segunda fração.
Tá bom, gente? Se estiver dividindo, vai ter que multiplicar. Então, 15 vezes 100 vai dar quanto? 1.500. Não é isso? Precisa fazer a conta de multiplicar? Não. Quantas casas tem aqui de zero? 2. Coloca 2. Menos por mais, menos. 4 vezes 25. Quantas tem? 50, 100, né? Então, vai ser por 100. Aí eu pergunto, simplifica? Simplifica. Mas eu preciso dividir? Não, é só vocês eliminarem o zero. Como eles são iguais, eles podem ser eliminados. Então, ele é 15 por 1. Certo? Então, aí é o quê? Divisão de números racionais. Certo, gente? Nós vamos entrar agora em porcentagem. Qualquer dúvida, é só me procurar, viu? Se não conseguirem, vocês voltam ao vídeo de vocês e vão fazendo as atividades aos pouquinhos, tá? Vamos lá para a porcentagem. Na porcentagem eu já resolvi para adiantar. Olha, porcentagem. O que a gente chama de porcentagem? É quando a gente divide um número natural por 100. Se a gente dividir um número natural por 100, ele é uma porcentagem. Porcento, cento, significa 100. Então, esse 3%, esse símbolo representa porcentagem. 3 dividido por 100, 0,03. Por que duas casas decimal depois da vírgula? Porque você dividiu por 100. A mesma coisa. 1,8 dividido por 100, 0,018. Por que 3 casas, professora, você é dividido por 100? Porque ele é um número decimal dividido por um número natural. Aí conserva esse 8 aqui. Tá certo? Então, isso aqui é a representação de uma porcentagem. Mas agora eu quero explicar a vocês como se resolve essa porcentagem. Tem duas formas. Tem uma com fração e tem uma com decimal, tá? Essa primeira, ela é com fração. Então, eu quero 15% de 2.800. Eu vou fazer o quê? 15%, você sabe que a representação dela é 15 sobre 100. De 2.800. Por que eu coloquei esse 1 aqui embaixo? Porque é parecido com essa conta aqui, ó, de divisão. Se você tem uma fração e aqui é um número natural, aqui embaixo você coloca o número 1. Para ele ficar um número fracionário. Agora é só multiplicar. 15 vezes 2.800, 4.200. 100 vezes 1, 100. Certo? Precisa fazer a conta de dividir? Não, é só eliminar o zero. Tá? É só eliminar os zeros que tem. Quais são os zeros que tem, gente? Se ele tem 3, você só pode eliminar 2. 1, 2, 1, 2. Certo? Então, fica 420. Agora, na forma decimal, é diferente. Observa aqui 15% de 2.800. Esse 15% ele transformou em forma decimal. Por quê? Porque ele dividiu 15 por 100. Certo? Então, se ele dividiu 15 por 100, vai ficar 0,15. Como ficou aqui, ó. 3 dividido por 100, 0,03. Então, como ele quer em forma decimal, você vai ter que dividir 15 dividido por 100, como estava aqui. E multiplicar por 2.800. Fazer uma conta de multiplicação normal. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 44, 5 vezes 2, 10, 14, entendeu? Uma conta de multiplicar normal. Tá, pessoal? Professor, e a vírgula? A vírgula é por último. Olha, observe que aqui tem duas casas decimais depois da vírgula, né? Então, quando vocês terminarem de multiplicar, para você colocar a vírgula no resultado, é só você contar duas casas, viu? Para vírgula. Por exemplo, aqui tem 420, aí você conta uma, duas, então a vírgula fica aqui. Certo, pessoal? Não precisa se preocupar com essa vírgula. Faça a conta de multiplicar normal. E por último, você só observa as casas decimais depois da vírgula e coloca aqui, ó. Tá bom? Certo? Então, aqui é o assunto da aula de hoje. Lembre que a atividade dessa semana é avaliativa. Então, essa atividade que vou passar depois dessa videoaula, ela vale 2,5.
tá bom? Então, faça tudo direitinho, porque ela vai valer 2,5, mas não quer dizer que vocês vão ganhar os 2,5. Depende se tá certo, viu? Eu vou corrigir uma por uma. Tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula.